Nesse momento eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 9. Eu quero ler com vocês alguns textos deste capítulo. Êxodo, no capítulo 9, versículo de número 6. 6 e 7. Êxodo, capítulo 9, versículos 6 e 7. Eu estarei lendo na Nova Versão Transformadora, que nos diz o seguinte: O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. Agora, quero ler com vocês o versículo de número 12, que nos diz o seguinte: Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó se recusou a ouvir. Então, o nosso foco é estudar esse endurecimento do coração do Faraó. Por quê? Porque é uma grande discussão no âmbito da teologia, a soberania de Deus e a liberdade humana. E quando navegamos na história do cristianismo, nós podemos entender que, desde os primórdios, a igreja cristã sempre entendeu que o ser humano ele tinha o livre arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha, mesmo que precisamos deixar bem claro que livre arbítrio, na concepção cristã, não necessariamente quer dizer que o ser humano é livre para fazer qualquer coisa. Mas na concepção cristã, o que é livre arbítrio? É eu ter a capacidade de decidir o certo e o errado. Então você percebe desde o segundo século, terceiro e possivelmente ali no quarto século, até que surge um homem que, na minha opinião, foi um dos maiores teólogos do cristianismo, que se chama Santo Agostinho. E até a lição traz aqui na página de domingo um pouco acerca deste homem, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Nós precisamos entender que Santo Agostinho ele tinha duas fases. Ele teve duas fases, principalmente nesta percepção entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Precisamos entender que a primeira fase é Agostinho Novo e o Agostinho Velho. O Agostinho, na sua fase jovem, quando ele adentra dentro do cristianismo, Agostinho tinha uma visão patrística de que o ser humano ele tinha essa liberdade, esse livre arbítrio. Só que, ficando um pouquinho mais velho, um pouquinho mais idoso, ele vai analisar, ele vai trazer certas concepções fora da cristandade para dentro do cristianismo, algumas visões gnósticas, o determinismo, ou seja, quando Agostinho chega na sua fase mais velha, Agostinho chega à seguinte conclusão de que o ser humano, na realidade, ele não tem liberdade. Mas Deus determina as ações do homem a tal ponto que Deus decide se esse homem vai para o céu ou para o inferno. E essa concepção de Agostinho vai se refletir na teologia protestante, principalmente nos escritos de Lutero e também nos escritos de Calvino. E aí há um ser humano que vai se distanciar um pouco dessa ideia, que se chama Jacó Arminius. Jacó Arminius vai estabelecer o conceito de arminianismo, onde Armínio vai dizer que o ser humano, pela graça de Deus, atuando na sua vida, esta graça o dará a capacidade de decidir se ele vai aderir à salvação ou não. É óbvio que aqui nós estamos dando apenas uma palhazinha, sendo que esse assunto é muito extenso.
né, perpassa pelos 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do arminianismo, etc. Saindo um pouco dessa abordagem histórica, nós vamos agora para o texto bíblico, sobre aqui, principalmente aqui os textos que nós acabamos de ler, sobre o endurecimento do coração do faraó. Muitos críticos do cristianismo ou das páginas sagradas, sempre quando eles vão tecer críticas acerca da Bíblia, etc., eles vão dizer que Deus ele é um ser mau, egoísta, arbitrário. Por quê? Porque como que ele deseja libertar o povo de Israel se ele mesmo endurece o coração de Faraó? Então, se você lê, e Deus endureceu o coração de Faraó, dá a entender que Deus ele é arbitrário. Na realidade, ele não queria que Faraó libertasse o povo de Israel. Na realidade, Deus havia endurecido o coração sem dar nenhuma capacidade ou nenhuma oportunidade para Faraó libertar o povo de Israel. Mas o interessante é que muitos desses críticos ignoram o texto, que é a base para a nossa discussão. Se foi Faraó que endureceu o seu coração ou foi Deus que endureceu o coração de Faraó. E que texto base é esse? É Êxodo capítulo 3, versículo 19. Vá comigo para Êxodo, no capítulo 3, versículo 19. Como eu disse, eu estarei lendo na nova versão transformadora, que nos diz o seguinte: Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. É interessante que o próprio Deus, isso aqui me chama a atenção. Deus está falando para Moisés, aqui no capítulo 3, é a primeira revelação, é a primeira vez que Deus vai se revelar a Moisés. Deus convoca Moisés para libertar o seu povo. E logo no versículo 19, Deus diz o seguinte: Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir. Então, nós podemos perceber, por meio desse texto, que o endurecimento do coração do faraó parte de quem? Dele próprio. O faraó iria endurecer o seu coração. Isso demonstra que para Deus endurecer o coração do ser humano, primeiro o ser humano vai decidir se ele mesmo vai endurecer ou não seu coração. E conforme a decisão da pessoa, Deus endurece. Ou seja, Deus permite com que Faraó endurecesse seu coração. Então é um agir humano e automaticamente é um agir de Deus. É interessante que Êxodo 3,19, Deus já alerta a Moisés de que ele já sabia que o próprio Faraó iria endurecer o seu coração. Em Êxodo 4,21, acompanhe comigo, por favor. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Quando chegar ao Egito, apresente-se ao Faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Ou seja, no capítulo 3, versículo 19, Deus diz: eu sei que ele vai endurecer o seu coração. No capítulo 3, versículo 21, agora é o agir de Deus. Eu vou permitir com que Faraó agora endureça o seu coração. Eu vou endurecer o coração do Faraó. Ou seja, Deus permite com que o coração do Faraó permaneça endurecido. Êxodo capítulo 5, versículo 2. É interessante que o próprio Faraó vai dizer o seguinte: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Ou seja, você percebe que o próprio Faraó já endurece o seu coração. E interessante é que Êxodo capítulo 7, versículo 3, quando a vara de Arão engole as serpentes que vieram por meio da magia dos magos, no capítulo 7, versículo 13, acompanhe comigo, por favor, olha o que diz a palavra de Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 13.
O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir. Olha aí. Então o endurecimento parte do próprio faraó e Deus assim o permite. E é interessante. Aí versículo 7, versículo 14, no capítulo 8, versículo 15, você percebe que faraó continua endurecendo o seu coração. Estava praga em diante, você percebe agora a narrativa mudando. Não é agora faraó endurecendo o seu coração ou se recusando a ouvir a mensagem dos profetas de Deus, ou seja, de Moisés e Arão. Mas agora muda a narrativa mostrando que agora Deus endurece o coração do faraó. Ou seja, é o agir de Deus, é o agir do homem, mais o agir de Deus. Se o homem abre o seu coração, Deus age, permitindo com que esse coração encontre a verdade. Se esse ser humano endurece o seu coração, também Deus o permite com que o coração desse homem, ou dessa mulher, ou desse ser humano, continue endurecido. E aí vai se tratar um pouco do livre-arbítrio, e aí nós vai entrar ali nas discussões paulinas de Romanos no capítulo 9, aonde vai também lidar com a seguinte perspectiva sobre ali Esaú e Jacó. Eu amei Jacó, mas odiei Esaú. Nós precisamos entender que quando Paulo traz esse relato, é interessante que Paulo cita dois textos. Um que está em Gênesis no capítulo 25, versículo 23, e outro em Malaquias 1, 2, 3. Ambos os textos estão separados por cerca de 1000 anos. Ou seja, note bem que eu vou ler essa parte aqui da lição que eu achei muito interessante. Ao estudar a história do Antigo Testamento, fica claro que a declaração de Deus sobre desprezar Esaú veio após séculos em seus descendentes. Os edomitas agiram como inimigos e não como irmãos de Jacó e israelitas. Por que Deus desprezou Esaú e seus descendentes? É interessante que Romanos capítulo 9 não está tratando acerca de salvação. Romanos no capítulo 9 está tratando de eleição de povos. Isso aqui tem que deixar claro. Esaú e Jacó estão representando uma descendência, pessoas, um grupo de pessoas. Por que Deus desprezou Esaú e amou Jacó? Porque Deus viu por meio da sua presciência que, primeiro, Esaú não iria valorizar a sua primogenitura, seus descendentes não iriam permanecer nos caminhos dele. Somente ali Jacó e seus descendentes. Com base na presciência de Deus, ou seja, no conhecimento que Deus tem acerca do futuro, Deus determinou qual dos dois o Messias viria. E Deus escolheu, obviamente, Jacó. Isso acontece com aqui Faraó, com o próprio Faraó. Deus sabia que Faraó iria endurecer o coração e com base nesse conhecimento prévio, Deus permite com que o coração de Faraó permaneça endurecido. E a pergunta chave é: sou livre? Será que eu sou livre? Obviamente, nós devemos tratar com cuidado. Porque é o seguinte, há muitas pessoas que acham que eu estou dentro da igreja, eu sou livre para fazer qualquer coisa. Não. A liberdade bíblica nada mais é do que você sair da autoridade de um senhor e partir para outra autoridade. Você deixa de ser escravo de um e passa a ser escravo de outro. Na concepção bíblica, todos somos escravos. Mas a pergunta é: quem é o teu Senhor? Pois Paulo vai dizer que é para a liberdade que nós fomos libertados. Isso aqui não é mesmo? Utiliza essa linguagem. Para a liberdade vocês foram libertados. Não usem a liberdade como uma forma de libertinagem. E quando você vai nos outros textos bíblicos, é interessante que você percebe Paulo dizendo: eu sou servo.
E na língua original a palavra servo é escravo. Então é o seguinte, o que é liberdade na concepção bíblica? É eu decidir quem vai ser o Senhor da minha vida. E quando eu escolho quem é o Senhor da minha vida, então eu vou obedecer aos mandados daquele Senhor. Se o meu Senhor for Satanás e a minha carne, eu vou seguir as minhas vontades carnais. Se o meu Senhor for o próprio Deus, o meu Salvador, eu vou viver aquilo que Ele me pede para que eu possa viver ou fazer. Que Deus nos abençoe e que nós possamos optar em sermos escravos de Cristo. Somos livres. Sabe para quê? Para sermos servos de Cristo Jesus.